Olá, meus amores! Estamos aqui novamente, iniciando mais uma aula de História, aí com a turma do 8º ano. Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e quero dar as boas-vindas a todos vocês, certo? Bom, antes de começar, de falar aqui sobre o tema da nossa aula, eu sempre costumo dizer que eu ando muito bem acompanhada, né? Isso a gente está aí com a participação, aqui a presença de Késia, certo? Fazendo a interpretação de Libras e deixando essa aula mais acessível para a gente, certo? A gente tem uma galera massa aqui da produção, Dalila, Billy, que sempre deixa essa aula maravilhosa, né? Mais bonita, bem produzida. Quero mandar um beijo também para a Bia aqui, ó. Nossa produtora também aí, que nos acompanhou, né, numa caminhada massa aqui. E junto comigo está o brilhante, maravilhoso professor Luciano. Fala aí, Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui junto com a professora Vanessa. Vamos para mais essa aula maravilhosa de história. Ó, hoje o tema promete, né? A aula de hoje promete. Então, se você aí está assistindo a aula em casa, você tem que lembrar também que você pode acompanhar as nossas aulas pelo aplicativo do Educa Recife. Então, nosso querido Billy Boy vai jogar aí, ó, os QR Codes aqui, ó, no cantinho aqui da tela, tá no cantinho aqui. Então, toda vez a gente se embanando aqui com essa questão da lateralidade aqui das câmeras. Mas vejam, é só apontar o celular, baixa o aplicativo do Educa Recife. Vocês podem acompanhar por ele nossas aulas ao vivo, com a sua internet financiada e ainda conversar comigo e com a professora Vanessa aqui pelo chat. Então, a gente já está de prontidão aqui no chat. Participem, porque a gente adora aqui ver a participação de vocês. E é isso, vamos para a aula. Exatamente, olha aí, o recado foi dado, interajam, gente, que é muito importante essa troca, né? É daí que a gente fortalece nosso conhecimento, né? O conhecimento, o aprendizado nasce justamente desse encontro, seja ele presencial, né? Como ele também aí no formato digital, como a internet aí uma ferramenta para diminuir essa distância, né? Das telas e a gente também poder interagir e aprender. Isso é muito maravilhoso. Mas bom, sem mais delongas, né? Hoje a gente vai dar continuidade, né? Para entender o finzinho ali da Revolução Francesa, que a gente vem há umas 3 aulas trabalhando, né, que foi todo um processo, as fases, os momentos da Revolução Francesa. A gente vai entender como se deu o finzinho e o início de uma era que foi a era napoleônica, certo? Dessa figura aí, Napoleão Bonaparte. A gente vai entender, né, esse episódio, a gente vai conversar um pouquinho como foi mais esse episódio aí dessa era napoleônica da história aí da França, certo? Então, o tema da nossa aula aí, olha, o fim da Revolução Francesa e o início aí desse período de Napoleão no poder da França. Vamos entender, né? Antes de tudo, a gente vai relembrar o que a gente trabalhou na aula passada, certo? Que foi a questão aí do momento do terror, né? Ali quando Robespierre esteve no poder, né? Robespierre, que era ali do grupo político dos jacobinos, certo? Onde o que foi que aconteceu nesse período, né? A gente falou lá que houveram muitas mortes na guilhotina e tudo mais, e Robespierre foi vítima, né, desse próprio sistema aí de terror que ele colocava. Ele tinha essa ideia, quando tomou o poder, que o terror era uma virtude, né? Que ninguém poderia ser contra ele, as ideias revolucionárias, que fosse contra, inimigo, aquelas ideias, ia para a guilhotina morrer, né? Vamos ver aí, olha, nesse período a Constituição é suspensa. São criados o Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. Olha aí, esse tribunal prendia e julgava os traidores da Revolução. Ninguém podia ser contrário àqueles ideais ali, que ele já perseguia, prendia e já ia direto para a guilhotina. Vejam aí, no slide, cerca
de 15 mil pessoas morreram na guilhotina. E olha, gente, o período desse regime do terror, né, que foi ficou conhecido, foi de 1793 a 1794. Um ano apenas, né? Mas veja quantas pessoas morreram na guilhotina, 15 mil pessoas, cerca, né? Mais ou menos aí cerca de 15 mil pessoas. E aí um golpe, vejam aí, derrubou e guilhotinou Robespierre, o próprio líder do governo, né? Ele foi vítima desse próprio sistema aí do terror que ele mesmo criou. Então, perdeu a cabeça, né? E perdeu a cabeça, pois é, literalmente, literalmente, né? Foi guilhotinado também. Exato, exato. Então, olha aí, esse momento, né, de toda conflito, instabilidade, né, que vivia ali a França, acontece o quê? Olha, o retorno, a gente viu isso também, o retorno da alta burguesia no poder. Esse momento aí ficou conhecido como a reação termidoriana. Né? A gente falou na aula anterior do calendário revolucionário, certo? O calendário revolucionário, ele não acompanhava o calendário gregoriano, né? Justamente no período aí da Revolução, eles queriam que tudo fosse contrário àquele antigo regime. Então, até um calendário, nesse período, eles criaram. Então, o calendário, em vez de seguir, né, aquela ordem antiga, ali, o calendário gregoriano, eles seguiam o calendário revolucionário, que era de acordo com os ciclos da natureza. Então, aí esse período mesmo aí era um período do calor, né? Então, a gente vai ver o termidoriana, perdão, gente, né? Então, foi nesse momento aí, nesse período, que surgiu, né, a alta burguesia. Então, elaborou uma nova Constituição em 1795 e foi mantida a forma de governo, né, república. Porém, passou agora a mão do diretório, de um diretório, né? Então, quer dizer que ali os jacobinos, né, que o maior representante, o maior líder foi o Robespierre, agora passa na mão, né, com a queda desses jacobinos, passa a mão do diretório, que era o governo dos girondinos, que representava aquela alta burguesia, certo? E vamos entender aí, olha. Então, essa noite, né, do golpe aí, onde cai Robespierre e os seus seguidores, ficou conhecida como a noite de Nove Thermidor, aí que era um dos meses do calendário revolucionário. E aí, olha, o diretório. Vamos entender hoje o que foi o diretório. Então, o poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, o diretório, eleitos para um mandato de 5 anos, certo? Então, o governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. Então, a figura de Napoleão começa a tomar destaque aí, né? Então, Napoleão foi um general onde começou a ganhar destaque com essas batalhas no período da Revolução. Veja, então ele não surgiu do nada, né? Ele já estava ganhando destaque nesse período e com o período da alta burguesia no poder, ele ainda ganhou mais destaque. Então, ganha prestígio diante da atuação do exército, o que levou a assumir um poder posteriormente, e o que a gente vai entender nessa aula de hoje também, certo? Então, olha aí, ó. Aí a gente vê, né, que durante a Revolução Francesa houveram algumas conquistas, né, alguns ideais que foram, né, conquistados ali, ideais liberais, burgueses, né, tudo isso somou para a história da França e também inspirou outros países a se inspirar, né, nesses ideais. Olha aí, ó, os resultados da Revolução Francesa. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade de diversos países. Contribuiu para a construção de uma sociedade mais democrática, pautada nos direitos humanos. Então, veja, algumas conquistas, né, ideais ali que surgiram dentro desse período de revolução,
de várias fases, vários momentos, né, várias instabilidades também, né, porque o período da Revolução Francesa, a gente já falou aqui, não foi linear, foram altos e baixos, né, então tudo isso contribuiu, né, aquelas ideias que surgiram naquele momento contribuiu para muitas nações, né, se inspirarem naqueles ideais ali que era o lema da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Então vamos aqui, olha, vamos fazer um questionamento aí, né, um joguinho. Será que alguém sabe, né, o que foi a Revolução Francesa? Vamos colocar aí a história em debate, a questão da Revolução Francesa, que é um marco tão importante para a história, né, mundial. Alguém sabe o que foi a Revolução Francesa? Hein, professor Luciano, será que tem alguém aí interagindo para dizer? Até agora tá todo mundo muito calado aqui. É? O pessoal tá só na tucaia e a gente tá aqui tucaiando eles. Vejam Então só. tá todo mundo aqui na tucaia. Saiam das moitas, gente. Sai da tucaia. Sai daí do esconderijo, né? E venham pro chat aqui que a gente tá aqui doidinho aqui para conversar com vocês. Então, exatamente. Mas até então o pessoal tá calado, né? Tá todo mundo caladinho aí, mas vamos ver aí na tela, olha. O que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento feito pela burguesia e camponeses? Será que foi um movimento feito pela nobreza? Ou foi um movimento feito pelo clero? Hein? A gente falou bastante aqui e a Revolução Francesa foi um movimento feito pela burguesia e camponeses, né? Lembrando aí, recapitulando, relembrando aí do que a gente trabalhou nas aulas, certo? Mas vamos lá, olha, chegar na era napoleônica, né? Olha aí essa figura de Napoleão, né? Eu vou ser imperador, olha o que ele dizia, eu vou ser imperador da França e ser senhor de quase toda a Europa. Olha só a ideia. Era o bichão, né? O cabo era o bichão. Tinha uma ideia megalômana. Só um comentário rapidinho a respeito da figura do Napoleão, que a gente vai observar é o seguinte, né? Eu acredito que a professora Vanessa possa até falar sobre isso, se ela for falar, eu estou antecipando. Aí, desculpa aí, viu, professora? Por favor. Mas vejam, Napoleão, ele era um general, né, que ele vinha conquistando muitas vitórias para o exército francês. E Napoleão, ele seria integrante daquilo que a gente colocaria, né, como uma alta burguesia francesa, né, então mais ligado aos girondinos, a esse pessoal dos girondinos, do que aos revolucionários mais radicais propriamente ditos, né. Como houve, né, um período aí muito grande, né, de terror, os girondinos, né, que pretendiam recuperar o poder, eles queriam fazer isso sem que houvesse mais traumas. Então, o que é que eles fizeram? Eles foram procurar uma figura que representasse os interesses da sua classe social, que representasse os interesses da burguesia, mas que, ao mesmo tempo, fosse benquisto pelo povo. Porque se eles colocassem no lugar, devido ao desgaste que eles já tinham tido, né, num período antes da chegada dos jacobinos ao poder, eles iam dizer, não, a gente vai colocar um governante, vai ter outro desgaste e os jacobinos vão voltar ao poder de novo. Então, eles quiseram aproveitar a situação, né, de calamidade, né, que vivia a França e emplacar ali uma pessoa que fosse mais chegada deles, né? Então, eles viram na figura do Napoleão esse representante. Camarada que era benquisto pelo povo, porque vinha conquistando inúmeras vitórias, né, para a França, né? E há quem diga, por exemplo, que Napoleão ele era muito querido pelos seus soldados. Há quem diga que ele conhecia o nome de todos os soldados dos seus batalhões. E ele se retratava, né, ou se reportava a esses soldados pelo seu nome. Então, imagine um batalhão de milhões ali, né, ou milhares, né, de soldados, e o general, né, que comanda o exército, ele sabia o nome de todo mundo. Então, nesse sentido, né, ele ganhava a confiança do exército, ganhava a simpatia do povo
E ele defendia os interesses das classes sociais mais abastadas, né? No caso aí, as classes sociais mais ligadas aos girondinos. Então, a escolha de Napoleão Bonaparte, como a professora Vanessa falava, não se deu ao acaso, né? Ele foi tudo muito bem pensado, né? Porque quando a gente estuda a história, a gente tem que lembrar isso, né? Cada ação que acontece, né? Cada evento que acontece na história, certo? Salvo questões aí de eclosão de revoltas, né? Momentâneas, mas cada decisão, né, que esses governantes tomam, elas têm uma razão por trás. Então, o interessante quando a gente estuda história é sempre questionar por que é que esse grupo resolveu apoiar tal pessoa, apoiar tal partido, apoiar tal grupo. Então, é necessário que a gente esteja fazendo essas perguntas, né? Então, a escolha do Napoleão, ela não foi uma escolha ao acaso, né? Ela teve uma razão, né? Exatamente, né? Foi estratégico e aí, como o professor mesmo Luciano estava colocando, né? E esse momento era que o governo era de quem? Dos girondinos, né? Aquela alta burguesia. Então, todo o carisma que Napoleão estava ali conquistando, né? As batalhas durante o período da Revolução, que ele ganhou, né? Esse destaque ali na França. Então, ele não chegou, né? De uma forma aleatória. Tinha uma estratégia ali, e ali, no momento onde os girondinos, né, estavam no poder, via na figura de Napoleão, né, uma figura firme, forte ali dentro daquele momento ali na França, para poder mudar aquela realidade, né, porque ali estava ainda num momento de instabilidade política e econômica que a França já vinha por algum tempo. Né, isso, então, nesse começo aí, né, da era, no primeiro momento ali do governo Napoleão, era justamente essa ideia, né, de reorganizar a sociedade, a economia ali da França. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre essa dinâmica, né, como foi esse período. Então, vamos aqui, olha aí o que eu havia falado, né, a instabilidade política e social. Um governo forte seria a saída para controlar a situação. E lembrando, né, gente, aqui, que o fim da Revolução não foi o fim dos ideais liberais, né, burgueses que surgiram naquele período ali, né, da Revolução. O fim era justamente dessa instabilidade política. Então, por isso que quando Napoleão chega ao poder, né, a ideia seria essa. Só que a gente vai ver que deu um pouquinho errado, né? Não foi tão bom assim, certo? Então, olha aí, um governo que pudesse controlar essa situação, né, de instabilidade política, social, econômica que a França enfrentava. E aí, olha, chega o Napoleão Bonaparte. O general chega ao poder com o objetivo de controlar a instabilidade e implementar um governo burguês, né, que atendesse ali os interesses da alta burguesia, da elite, né? Então, da manutenção também deles no poder, e não tinha, né, o olhar para o povo, né? Para o povo em si. Então, a gente vai entender, né, como foi esse primeiro momento aí de Napoleão no poder. Olha aí, olha. Aí, o golpe Brumário, né, de 18 Brumário, em 1799. Apoiado pela burguesia, pela alta burguesia, pela elite ali da França, como o professor Luciano já colocou, né, anteriormente, por políticos e o exército também, olha aí. Napoleão, vejam na tela, Napoleão fecha a Assembleia e se coloca no poder. Então, ele dá um golpe, né, de Estado ali, que ficou conhecido aí como golpe de 18 Brumário, que Brumário também era um mês daquele calendário revolucionário, certo? Então, era um mês ali entre outubro, novembro, de nevoeiros. Das brumas, né? Das brumas, são exatamente. Nevoeiros, né? Exatamente. Aquela névoa, né, começava a subir. Então, eles tinham, né, como a professora falou, toda essa questão associada, né, às fases, né,
do tempo, né? Do ciclo da natureza, né? Temporal, né, da natureza, né? Ela falou do Termidor, por exemplo. Termidor era o período onde existia aquela onda de calor, né? Finalizando aquela onda de calor, geralmente de julho, algo em torno de 16 de julho a 17 de agosto. Então era o período onde vinha aquela última onda de calor e marcava ali a transição para o período, né, dos ventos, né, e depois, na sequência, o período das brumas, né, aí o brumário. Então foi nesse período aí, né, do calendário aí revolucionário, que nesse momento ainda estava em vigor, né, na França, que Napoleão dá um golpe, né? Ele fecha a Assembleia e diz, como ele já estava com muito cartaz, né? Com a alta burguesia, que estava ali no poder, ele estava se achando. Então ele pega, chega e dá o golpe inesperadamente, né? Porque ninguém esperava esse golpe. Exatamente, vê só que situação, né? Os girondinos pensam em colocar Napoleão para dar um golpe, né? Ali apoiado por eles, né? Nos jacobinos, mas ele termina dando um golpe inclusive em todo mundo, né? Exatamente. Deu aí um duplo twist carpado, né? E deu um golpe, foi em todo mundo e se coloca ali como... Mais na frente a gente vai ver, né? Ele assume a condição de imperador, né? Exato, pois é. Ainda teve esse momento que ele chega lá e se intitula o imperador. Mas a gente vai primeiro começar a ver o primeiro momento de governo dele, né? Isso aí já é posterior. Então, olha aí, ó. E aí, nesse momento, né? Nesse momento aí do golpe de Brumário, foi que se deu o fim da Revolução. E como eu estava dizendo antes, né? Não foi o fim dos ideais das conquistas, até porque ficou reverberando no mundo, né? Não só na França, mas no mundo como um todo, mas aí o fim dessa instabilidade. Mas vamos ver se mudou, né, gente? Então vamos entender aqui, olha. Derrotar os radicais e conter a ameaça externa, restabelecer a ordem, né? Esse primeiro momento aí tinha esse ideal. Desenvolver o comércio e a indústria na França, pacificar o país e transformar na maior potência. Então tinha toda essa vontade ali, esse desejo naquele momento, né, de reestruturar, reorganizar, restabelecer uma ordem na França, que no período da Revolução Francesa estava nessa instabilidade, nesse caos, vamos dizer assim. Então olha aí, ó. O governo de Napoleão, vejam aí na tela, foi essencialmente burguês e atendeu aos interesses dos burgueses. Nesse momento que Napoleão está no poder, toma o poder, ele não estava interessado em olhar para o povo, né? Então ele só tinha o interesse ele só atendia os interesses, né, daquela alta burguesia. Então vamos ver, olha, o primeiro momento aí do governo de Napoleão foi chamado governo do consulado, né, que se deu aí de 1799 a 1804. Olha aí, era o órgão executivo formado por 3 cônsules, né? Olha aí ao lado, vocês estão vendo a figura dos 3 cônsules e no meio aí a figura do Napoleão Bonaparte, certo? Que era o primeiro cônsul. Na realidade, os outros não tinham tantos poderes, né, quanto Napoleão. Então, Napoleão chega ali nesse primeiro momento com todo o poder, o que ele queria mesmo, né? Então, apesar de ter 3 pessoas ali, né, como representantes do Estado, responsáveis ali pelas leis, né, por controlar tudo, só Napoleão é que tinha realmente essa força, esse poder, certo? Então, olha aí na tela uma questão, olha, paz entre a França e a Inglaterra, certo? Ele precisava, nesse momento, restabelecer acordo com a igreja, o Papa Pio VII, certo? E Napoleão, e consolida a reforma agrária jacobina, né? A fundação também do Banco da França e dos liceus, né? Nesse momento aí surge a fundação desses bancos na França e se estabelece lá a moeda, né, o franco, e o surgimento também desses liceus, né, o processo ali de ampliação, vamos dizer, educacional e tudo mais, certo?
certo? Então, olha aí, vamos se ligar. Entender, primeiramente, que o governo era conservador, autoritário, autocrático e centralizador. Então, não tinha uma visão, né, popular, uma visão democrática, não. O governo era esses componentes aí, né? Tinha um perfil, né, autoritário, conservador e atendia aos interesses ali daquela alta burguesia. Bom, a gente vai dar continuidade, né, a essa questão aí do momento de Napoleão no poder, certo? Mas a gente está chegando já ao fim da nossa aula de hoje, né? Eu vou passar agora a palavra para o professor Luciano para ele dar suas considerações finais. Só lembrar aí, né, gente, a professora Vanessa colocou aí nos slides, né, alguns conceitos, né, autocrático, né, centralizador, certo, autoritário, né. Então vejam, as pessoas às vezes, por exemplo, confundem, né, autoritário com autocrático, né. Geralmente, né, um governo autocrático ele é autoritário, né. O governo autoritário seria aquele onde o líder ele governa, né, sem levar em consideração as inquietações, né, da população, por exemplo. E um governo autocrático é aquele onde o governante ele é a principal pessoa, né, no comando e ele governa praticamente sozinho, né? Aí vai a depender dos locais, por exemplo, né, se o local tem uma constituição, é como se ele rasgasse aquela constituição, ele vai estar pouco se lixando, né, para o que diz a Constituição, vai imperar ali a vontade dele, né? Então, hoje a gente tem, ao redor do mundo, nós ainda temos alguns governos, né, que são governos autocráticos. Aí fica até uma dica aí, né? Vocês podem, junto com o auxílio do professor de vocês, aí pesquisar, por exemplo, alguns países que hoje possuem governantes autocráticos, né? Então, pesquisa isso aí, manda aí depois para a gente, né, vocês podem depois pelo chat aqui pegar o e-mail da gente, mandar essas atividades, a gente vai dar uma olhada e vai dar um retorno aí para vocês, né? Exatamente. Mas aí a gente aqui, ó, eu não sei vocês, mas eu aprendi um bocado também aqui com a professora Vanessa, viu? Então fica ligado aí, fica ligado e na próxima aula a gente vai continuar aqui, né, professora? Exatamente. Abração aí para vocês. Fica aí a dica da pesquisa, né, para vocês entenderem melhor sobre essas palavrinhas aí, autoritário, autocrático. E vocês sabem que um governo democrático, o povo é soberano, né? O povo tem voz, tem direito ali de escolher. Num governo mais conservador, autoritário, né, o povo não tem muito voz, certo? Mas a gente vai continuar com esse tema na próxima aula, tá bom? Então, um beijo. Eu espero que todos e todas tenham gostado da aula e até o próximo momento. Tchau, tchau!